Olá, queridos irmãos e irmãs, você deseja ser feliz em todas as situações que você passa na sua vida? Eu tenho certeza que sim. A felicidade, a alegria é um desejo genuíno de todo ser humano. Você sabia que existem na Bíblia 27 ou pelo menos 27 formas de sermos felizes? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos aprofundar esse tema. Eu vou ensinar para você 27 formas para você colocar em prática ainda hoje para você ser feliz de verdade, de acordo com o que ensina a palavra de Deus. Vamos lá aprender então? Vamos lá? Existe uma expressão na Bíblia muito, mas muito fascinante. Ela geralmente é traduzido por bem-aventurado aqui no português e significa algo como feliz, felicidade. Porém, é uma palavra que aponta para uma felicidade duradoura, rica, não passageira. Uma felicidade muito maior do que essa que a nossa sociedade hoje acha que é ser feliz de verdade. E é exatamente essa felicidade que nós vamos conhecer hoje. Então, vamos conhecer cada uma das 27 formas de ser feliz segundo a Bíblia Sagrada? Eu quero desafiar você a assistir esse vídeo até o final e a pegar todo esse tesouro e colocar no seu coração e aprender o que a Bíblia diz de fato, que é felicidade verdadeira, duradoura, felicidade que vem de Deus. Mas antes de começarmos, inscreva-se agora no nosso canal, ative todas as notificações para que você receba sempre os nossos estudos. Olha só, eu posso te ajudar muito a crescer no conhecimento da palavra e você vai verificar isso inscrevendo-se no nosso canal, tá bom? Vamos começar então. Primeiro, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Jó, capítulo 5, versículo 17. Ser corrigido pelo Pai é muito melhor do que ser corrigido pelo mundo ou pelo mal, que na realidade nunca quer nos corrigir para o nosso crescimento, mas sempre o mundo quer nos humilhar. A felicidade verdadeira está em saber que Deus sabe o que é certo e corrige quem Ele ama. Por isso, quando Deus te corrige, fique feliz, porque Ele te ama. Segundo, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos irmãos, o mundo nos oferece muitos caminhos. E vários desses caminhos são apresentados como os bons caminhos para a gente. Caminhos que trazem para nós felicidade. Mas o único caminho de felicidade plena é não andar no mesmo caminho dos pecadores. Sabe por quê? Porque quem consegue passar longe desses caminhos, dos maus caminhos, está agradando a Deus e será então feliz. Terá a verdadeira felicidade no seu coração. Nosso terceiro motivo aqui para ser feliz, Salmo 2, versículo 12. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Todos nós precisamos, queridos, de um refúgio. Um lugar onde possamos nos abrigar com segurança dos perigos dessa vida difícil, complicada que nós vivemos. Aquele que se abriga em Deus é mais feliz do que aquele que procura abrigo em outras coisas que não oferecem uma proteção eficaz e verdadeira. Em outras palavras, aquele que se refugia no Senhor alcança a verdadeira felicidade. Aqui nós temos então a terceira forma de ser feliz segundo a Bíblia. E a quarta forma está no Salmo 32, versículo 1, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Queridos irmãos e irmãs, todos nós pecamos. Não há um único ser humano que consiga viver sem pecar. Os infelizes sofrem pelo peso que seus pecados impõem sobre eles. Os felizes se arrependem, são perdoados por Deus e podem voltar a sorrir sem esse peso nas costas. Portanto, essa forma de felicidade que a Bíblia nos ensina é aquela que nos faz enxergar o perdão de Deus, receber esse perdão, olhar para frente e viver uma vida de alegria na presença do Senhor. Agora, a quinta forma de ser feliz está no Salmo 32, versículo 2, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há
dolo, né? Não há pecado, erro, não há peso algum. Olha só, apesar de sermos pecadores, não precisamos viver na prática do pecado. O pecado deve ser como um acidente de percurso que buscamos com diligência que não aconteça na nossa vida. Quando nós agimos dessa forma, nós recebemos de Deus uma alegria grandiosa, porque Deus olha para nós e enxerga um servo buscando lutar contra o pecado e não alguém querendo viver no pecado. Aí sim, ali nasce uma alegria grandiosa vinda diretamente do trono de Deus. Sexto motivo de alegria, Salmo 40, versículo 4, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Queridos irmãos, podemos confiar em muitas coisas. Confiar é ter fé em algo ou alguém. A pessoa feliz, segundo a Bíblia, deposita a fé na pessoa certa, ou seja, em Deus. Essa confiança traz alegria, pois Deus nunca pode falhar. Aquele que crê, aquele que coloca a sua confiança em Deus, está colocando a confiança em alguém que tem o mundo em suas mãos, a nossa história em suas mãos, todas as coisas em suas mãos. Então podemos descansar e ser felizes, porque Deus está cuidando das nossas vidas. A sétima forma aqui de ser feliz, segundo a Bíblia, Salmo 41, versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Queridos irmãos, Deus não nos criou para vivermos como uma ilha, com egoísmo. Temos semelhantes à nossa volta que não estão em condições muitas vezes, ou melhor, que estão em condições muitas vezes muito piores do que as nossas. Ajudar o próximo, acudi-lo em sua necessidade, é trazer alegria para a vida. Dar é melhor do que receber, diz a Bíblia, pois quem dá é porque tem o que oferecer, é porque já foi abençoado por Deus e pode então refletir e ter grande alegria, porque o Senhor que dá é aquele que nos dá a possibilidade também de ajudar. Isso é bênção. A oitava forma de ser feliz, segundo a Bíblia, está em Salmos 84, versículo 4, que diz o seguinte: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Queridos irmãos, no Antigo Testamento, o templo era chamado de casa de Deus. Era o lugar onde estava a presença viva do Senhor e onde o povo ia para cultuá-lo de uma forma especial. Apesar de Deus estar em todos os lugares, sabemos que a principal casa do Senhor nos nossos tempos é o nosso coração. Por isso, nutrir a presença de Deus em nós, dentro de nós, é a alegria certa, é louvor nos lábios. E é por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que faz isso. Feliz é aquele que cultiva o Senhor dentro da sua casa principal, que é o seu coração. A nona forma de ser feliz, segundo a Bíblia, é Salmo 84, versículo 5, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Queridos irmãos, precisamos de força para realizar os nossos planos de vida. Precisamos de força para viver. A primeira coisa que alguém, quando alguém está doente, relata para a gente é a perda de suas forças, do seu ânimo, da sua alegria. Por isso, buscar a nossa força em Deus é garantia de que estaremos fortes, mesmo em meio às nossas fraquezas. E quando nós estamos fortes em Deus, a alegria brota no nosso coração, porque temos energia, temos ânimo, temos força, capacidade de fazer tudo aquilo que agrada ao nosso Deus, então podemos estar alegres nessa realidade. Queridos irmãos, em 10º lugar agora aqui, a 10ª forma de ser feliz está no Salmo 94, versículo 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. Palavra forte. Deus é chamado na Bíblia de Pai. Uma das funções mais elementares de um pai é repreender comportamentos errados de um filho. Como filhos, nem sempre ficamos alegres quando somos repreendidos. Mas aquele que entende a repreensão de Deus, ele é feliz. Sabe por quê? Porque Deus repreende aquele a quem ama. Então, quando Deus nos ensina, quando Deus nos puxa a orelha, nós podemos então olhar para isso como motivo de felicidade. O Senhor continua me amando. Em 11º lugar aqui, formas de ser feliz segundo a Bíblia, Salmo 106, versículo 3, que diz o seguinte: bem-aventurados os que guardam a retidão,
e o que pratica a justiça em todo o tempo. Queridos irmãos, agir com verdade e justiça são marcas do verdadeiro Filho de Deus. Quem se baseia nelas é mais feliz, pois age semelhantemente ao próprio Deus. E quanto mais próximos nós ficamos da ação do próprio Deus, daquelas ações que nós vimos em seu Filho, em Jesus Cristo, mais felicidade nós teremos em nossa vida. A felicidade de Deus. Em 12º lugar, aqui a 12ª forma de ser feliz, segundo a Bíblia, Salmo 112:1, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Queridos irmãos, o temor do Senhor é a ponte que nos leva ao caminho da sabedoria. E sabemos, a sabedoria é mais valiosa do que qualquer coisa. Por isso, aquele que teme a Deus experimenta uma alegria especial, vinda diretamente do Senhor. O temor do Senhor, diz lá em Provérbios, é o princípio da sabedoria. Então, quando você se aplica em temer a Deus, a honrá-lo, a glorificá-lo, a alegria do Senhor entrará na sua vida de forma especial. Agora, a 13ª forma de ser feliz, segundo a Bíblia, Salmo 119, versículo 1, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Queridos irmãos, irrepreensível é aquele que vive uma vida reta, com atitudes louváveis diante de Deus. Quem consegue viver dia a dia fazendo boas escolhas, escolhas que agradam a Deus, segundo a palavra de Deus, será uma pessoa muito, mas muito mais feliz do que as outras. É isso que nos ensina a palavra de Deus. 14º motivo para ser feliz, segundo a Bíblia, Salmo 144, versículo 15, que diz o seguinte: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Queridos irmãos, olha aqui. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Deus diz que apenas um caminho leva a Ele, Jesus Cristo. Quando fazemos de Deus o nosso único caminho, quando Deus é o único caminho que nós trilhamos na nossa vida, quando nós seguimos a sua vontade, quando nós andamos nesse verdadeiro caminho, nós estamos então no caminho da alegria do Senhor. Não existe alegria verdadeira, genuína, duradoura, fora do caminho de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Agora o 15º, Salmo 146, versículo 5, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Queridos irmãos, quem não precisa de ajuda em alguma coisa? É muito bom quando nós somos ajudados por alguém que fortalece a nossa força, que às vezes nem sempre está tão forte, e nos torna capazes de crescer. Ter Deus como nosso auxílio é andar no caminho certo da vitória e da felicidade genuína. Coloque o seu auxílio em Deus e você experimentará a verdadeira felicidade. Agora nós estamos aqui no 16º, já 16 formas até aqui de ser feliz segundo a Bíblia. Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito. Irmãos, humilde é aquele que reconhece que não é autossuficiente, ou seja, que não pode todas as coisas por si mesmo. Deus resiste àqueles que são soberbos e orgulhosos. E a felicidade deles é passageira e momentânea, pois não está firmada no Deus verdadeiro. Já aqueles que se colocam diante de Deus em posição de humildade, recebem de Deus grandes alegrias. É por isso que a Bíblia diz que os humildes são felizes. Reconhecem que são pequenos, fracos, frágeis e colocam então seu coração em Deus. E aí a felicidade vem. 17º, Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram. Queridos irmãos, o choro não é contrário à alegria, como muitos pensam. O choro, em muitas ocasiões, ele é necessário para restaurar a nossa alegria. Como quando, por exemplo, pecamos ou estamos afastados de Deus, ou quando injustiças estão diante de nós. Nessas ocasiões, é necessário chorar, levantar a voz em clamor diante de Deus, para que a alegria seja renovada. O choro, ele é uma reação de quem não está aceitando uma situação, de quem está sofrendo, de quem está buscando um auxílio em Deus. E nós já vimos, quem busca auxílio em Deus é bem-aventurado. Por isso, chore sim, chore na presença de Deus, que Ele restaurará a sua alegria. 18º, Mateus 5,
Versículo de número 5 diz o seguinte: bem-aventurados os mansos. Queridos irmãos, a mansidão é a capacidade de agir com delicadeza, com amor, com carinho para com o próximo. Enquanto alguns queriam apedrejar aquela mulher citada lá no texto dos evangelhos pega em adultério, Jesus foi manso e transformou a vida dela. Quem é manso nessa sociedade, como Deus deseja, transforma vidas ao seu redor e recebe muita alegria pelo que dá às pessoas, por ver a transformação, por ver a sua atitude de mansidão trazendo à sociedade algo ali de muito positivo, gostoso, transformações preciosas. Os que buscam a mansidão são felizes segundo a Bíblia Sagrada. Agora 19, Mateus 5, versículo 6 diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, não existe felicidade duradoura na injustiça. Por isso, ver a justiça sendo erguida é motivo de alegria para o justo, para o servo de Deus. Procurar que essa justiça seja feita em todas as ocasiões do nosso dia a dia, todas aquelas que dependem de nós, é uma alegria para o coração daquele que é justo. Sabe por quê? Porque isso alegra também o coração de Deus. A justiça no seu lar, na sua escola, no seu trabalho, quando depende de você, quando você busca isso, a alegria do Senhor, ela penetra profundamente no seu coração. E agora chegamos ao 20º, não desanime, estamos fechando aqui rapidamente. Olha só, Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos. Queridos irmãos, vivemos em um tempo de muitos corações maus e vingativos. Por isso, a misericórdia, que é aquilo que nos faz ter atos de bondade para com o próximo sem esperar nada em troca, é um poderoso combustível que produz alegria na nossa vida, pois os misericordiosos podem ver o poder que ela exerce em nós e através de nós nos outros. Deus foi misericordioso conosco e quando nós agimos com misericórdia, nos aproximamos do próprio Deus, da própria atitude de Deus. Isso resulta, segundo a Bíblia, em bem-aventurança, em felicidade duradoura para as nossas vidas. Mateus 5:8 é o nosso 21º aqui, motivo de alegria na Bíblia. Bem-aventurados os limpos de coração. Irmãos, estamos em meio à sociedade da malícia. É cada vez mais difícil encontrar pessoas que tenham pureza em seus corações. É claro que fingir ser puro não é o mesmo que ter um coração puro de verdade. Deus sonda os corações e conhece a verdade de cada coração, do meu e do seu. Por isso, um coração limpo de verdade é a casa onde Deus habita e de onde brota todo tipo de alegria vinda dele. O Senhor Jesus, quando nós nos arrependemos, Ele limpa o nosso coração. E a partir daí, a Bíblia diz que nós precisamos manter essa casa limpa, esse coração santo, agradável a Deus. E quando nós fazemos isso, coração limpo na presença de Deus, uma alegria do Senhor, parte dele vem para a nossa vida de uma forma muito profunda e preciosa. Então cuide do seu coração, isso é muito importante. 22º motivo de alegria, segundo a Bíblia, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores. Queridos irmãos, as guerras acontecem por muitos motivos. E a maioria desses motivos tem a ver com egoísmo e falta de amor do ser humano. E eu não estou falando de guerras aqui entre nações, mas aquelas guerras que às vezes temos no lar, que temos na escola, no trabalho, na sociedade. Enganam-se aqueles que acham que há somente guerras nos campos de batalhas. Às vezes na família, nós somos aqueles que fazem guerra. No trabalho, na escola, na igreja, porque não somos ou não estamos vivendo como promovedores da paz. Por isso, quem promove a paz colhe muito mais alegria do que aquele que promove ou se alegra em ver o circo pegar fogo. E a Bíblia ensina que a alegria de Deus, ela está na pacificação. Pense nisso, seja um pacificador. Agora, 23º, Mateus 5:10 diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Queridos irmãos, ser justo e buscar a justiça é o correto. Mas numa sociedade corrompida, às vezes ser justo é ir contra os interesses de muitos. Mas mesmo assim, é feliz aquele que passa por perseguições porque faz o que é correto. É assim que Deus ensina. Ele tem alegria em estar do lado certo, do lado de Deus.
Por isso, se você faz o que é certo e mesmo assim tem colhido dificuldades, se alegre no Senhor, porque esta alegria está à sua disposição e Deus vai te honrar. 24º motivo de alegria, João 20, versículo 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você precisa ver para crer? Queridos irmãos, Deus deseja que você creia pela fé, sem a necessidade de prova alguma. A fé é o elemento capaz de nos transformar de meros incrédulos em grandes servos de Deus. Por isso, é mais feliz aquele que consegue colocar a sua fé em prática e não depende de prova alguma para crer na ação de Deus. Sabe por quê? Porque ele crê no Deus da bênção e não na bênção que Deus pode mostrar a ele. Ele permanece crendo, mesmo sem ver. Ele permanece fiel, mesmo sem enxergar, porque ele crê que o Deus da bênção está na condução da sua vida. E olha a alegria que isso traz ao nosso coração. É grandiosa essa palavra. 25º motivo, Romanos 14, versículo 22. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Queridos irmãos, estamos falando agora de boas escolhas. Fazer essas boas escolhas na vida é essencial. Aquele que busca com sabedoria fazer escolhas baseadas na palavra de Deus, esse será feliz. Por quê? Porque não terá do que se envergonhar das escolhas que faz, pois são escolhas alicerçadas em firmes fundamentos, alicerçadas nos fundamentos de Deus, nos fundamentos da palavra. Então, ele não se preocupa naquilo que ele faz, naquilo que ele escolhe, naquilo que ele aprova. Esse é feliz, não tem peso na consciência. Olha que bênção. Estamos chegando ao final, 26º, Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Irmãos, muitos não conseguem ser felizes em meio às provações. Acham que felicidade e provação não se misturam, não tem como ser feliz e estar sendo provado ao mesmo tempo. Porém, o servo de Deus consegue extrair da provação muito mais do que o sofrimento. E por isso consegue ser feliz mesmo diante dela. Pode e consegue alcançar essa alegria vinda de Deus, mesmo passando um momento de muitas dores. Isso é um mistério, queridos irmãos, mas acontece porque a palavra de Deus nos diz que é verdade. Eu creio e eu já vivi isso também. Viva isso. Quando estiver sendo provado em dificuldades, busque a alegria do Senhor, porque o Senhor está te livrando na provação e não da provação. E por fim, para fechar, Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Para fechar com chave de ouro, irmãos, a maior felicidade de todas é saber que essa vida não é o fim. A morte não acaba com tudo. Aqueles que morrem sem Deus, sabemos, sofrerão sem Deus na eternidade. No entanto, queridos irmãos, aqueles que morrem na presença de Deus, nós, servos do Senhor, pois nós cremos em Jesus em vida, nós continuaremos a nossa felicidade eternamente na glória, na presença do Senhor. E olha só, que alegria saber disso, que alegria poder pensar agora em vida, que aconteça o que acontecer aqui nessa terra, eu viva o que eu viver aqui nessa terra, sendo fiel ao meu Senhor, crendo no meu Senhor Jesus, sendo salvo por Ele, eu estarei com Ele para sempre, vivendo a felicidade eterna, duradoura, que Ele já começou a colocar no meu coração, aqui mesmo nessa terra. Queridos, esses são os 27 formas de ser feliz segundo a Bíblia Sagrada. Espero que tenham gostado. Acho que vale o like, né? Foi uma pesquisa bem grande aqui para trazer essa bênção aos irmãos. Inscreva-se também no canal para que você possa receber mais estudos abençoadores, tá bom? Vou deixar mais um vídeo para você aqui no final, para que você possa continuar os seus estudos e alcançar cada vez mais um conhecimento maior da presença de Deus, da palavra de Deus, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo estudo.